Nesse vídeo eu vou te trazer 3 fundos imobiliários que podem te trazer muito dinheiro daqui para frente, principalmente agora que a Selic acabou de voltar a cair no Brasil. E vamos lá pro vídeo, mas antes de começar, me conta aqui nos comentários qual é o fundo imobiliário que você mais confia na tua carteira que não sai dali de jeito nenhum. Se você me acompanha aqui já há algum tempo, você deve lembrar que a variação da taxa Selic tem muita relação com os preços dos ativos de renda variável no mercado. Ou seja, ações e fundos imobiliários são diretamente afetados quando a Selic começa a se movimentar. Normalmente, nos ciclos em que o juro está subindo, o mercado tende a cair. E geralmente, quando os ciclos de queda da Selic começam a acontecer, o mercado de renda variável começa a subir como um todo. Quer ver um exemplo? Na última vez que a gente teve um ciclo de queda da Selic aqui no Brasil, que foi entre 2016 e 2020, a gente viu o mercado de fundos imobiliários se valorizar quase 150% nesse tempo. E aí muita gente pode perguntar, mas por que é que isso acontece? E são duas principais razões. Primeiro, que quando a Selic está muito alta no Brasil, o ambiente para negócios fica um pouco mais difícil. É mais difícil você tomar crédito no banco porque o juros está mais alto, então os investidores e os empreendedores acabam colocando menos dinheiro nos negócios deles porque o dinheiro está mais caro. Em compensação, a renda fixa começa a pagar muito mais juros na hora que a Selic está alta. E o que acontece é que muita gente começa a sair da renda variável e ir para a renda fixa. Isso faz com que o mercado de renda variável caia como um todo. E a segunda razão é que a precificação dos ativos de renda variável, de fundo imobiliário inclusive, são diretamente relacionados com a taxa de juros atual. Afinal de contas, você chega lá na bolsa hoje e vai comprar um fundo imobiliário como o HGLG, por exemplo. Aí você vê ele sendo vendido a coisa de R$162. E aí fica a pergunta, como é que esse valor é definido, esses R$162 ali? E normalmente o que o mercado faz é definir esse valor justo de acordo com os fluxos futuros que esse fundo imobiliário vai receber. Ou seja, ele pega ali os próximos 2, 3, 4, 5 anos de recebimento de dividendos dos fundos imobiliários e traz todos esses dividendos futuros a um valor presente hoje. Só que para ele fazer essa transformação de futuro para presente, ele precisa de uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto é diretamente relacionada com a Selic. Quanto maior é a Selic, maior é a taxa de desconto e menor é o preço de hoje dos fundos imobiliários. E o contrário também é verdade. Quanto menor a Selic, é menor a taxa de desconto e hoje é maior o valor do fundo imobiliário. Mas aí entra a próxima pergunta do investidor. Será que todo fundo imobiliário vai se valorizar então? Então é comprar qualquer um agora, comprar um monte e você vai ganhar dinheiro? A resposta é não, até porque são mais de 200 fundos imobiliários sendo negociados para o mercado. É impossível comprar todos eles. Por isso, você precisa de uma estratégia muito clara para olhar para o mercado e definir quais são os fundos imobiliários mais baratos, principalmente, porque esses sim são os que vão mais se valorizar para o futuro. Dito isso, vamos para os 3 fundos de hoje, porque é justamente nessa estratégia que a gente vai focar. O primeiro deles é o fundo SARE 11, Santander Renda de Aluguéis, que está com quase 80% do seu dinheiro em imóveis físicos. E ele tem uma participação muito grande no portfólio dele em um imóvel só, que é o WT Morumbi. Mas falando de inquilinos, ele tem um monte de clientes ali que alugam as lajes corporativas dos imóveis desse fundo. E aí quando a gente olha para indexador, a gente vê quase 70% da carteira desse fundo alocada em inflação e GPM. E esse fundo aqui, ele ainda tem uma dívida em aberta com o principal imóvel da carteira dele, que é o WT Morumbi, onde ele deve ainda mais de R$300 milhões a ser pago desse imóvel. Se a gente olha para a cotação, nos últimos 12 meses já são mais de 23% de queda na cotação desse fundo. E mesmo que a gente coloque o reinvestimento dos proventos, a queda fica ainda em 13% em 12 meses. E é aqui que está a coisa mais importante desse vídeo. Esse fundo imobiliário está dentro da nossa estratégia aqui porque ele está com a mediana de dividend yield de 0,94% por mês, ou seja, algo muito próximo a 1% de dividendo ao mês. E ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,64, mostrando 36% de desconto na cota que ele tem. É como se ele valesse R$100, mas ele está sendo vendido a R$64 nesse momento, o que pode estar mostrando uma grande oportunidade. E aí eu sei que muita gente vai perguntar, beleza, Felipe, mas por que a mediana de dividend yield e o preço sobre valor patrimonial são como para te fazer decidir se faz sentido comprar ou vender um fundo imobiliário? Isso acontece porque a gente testou isso no passado. Para que você tenha clareza e consiga olhar para centenas de fundos imobiliários que tem no mercado e decidir quais são os 15 mais baratos e que mais pagam dividendos dentro de todos eles, você precisa de uma estratégia sistemática e muito clara. Por isso que a gente desenvolveu a estratégia S-Rank junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor. Nela, a gente filtra vários fundos no mercado que não fazem sentido para a gente e busca
busca os que estão mais baratos, de acordo com o preço sobre valor patrimonial, e os fundos que estão com a mediana de dividend yield mais alta. Com isso, a gente seleciona os 15 melhores fundos segundo a estratégia e investir assim deu um resultado muito positivo, uma vez que a gente conseguiu bater não só o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários do Brasil, mas também o Ibovespa, que é o índice de ações, nos últimos anos. Se você quiser aprender a investir assim também, eu deixei um e-book te explicando detalhe por detalhe dessa estratégia e mais 7 fundos imobiliários que estão dentro da estratégia nesse mês que você está assistindo esse vídeo. Tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo para você baixar esse PDF para você gratuitamente. Dito isso, vamos para o segundo fundo imobiliário que é selecionado por essa estratégia, que é o DEVA11, Devante Recebíveis Imobiliários, um dos fundos que mais tem sido falados no mercado nos últimos meses inteiros. Muito porque ele sofreu quedas muito fortes no mercado, mais de 10% em uma semana só, que foram justificados pela inadimplência dos CRIs que estão dentro ali do fundo. A gente vai olhar para dentro do fundo, de fato, são mais de 87% do dinheiro dele que está alocado em CRIs. Basicamente é ele emprestando dinheiro para empreendimentos imobiliários. E esse fundo aqui é protegido contra a deflação. Então, meses que a gente tem um IPCA negativo, como aconteceu recentemente em julho, esse fundo não vai ter o dividendo tão afetado assim. Quando a gente olha para os indexadores do fundo, a gente vê 83% da carteira dele alocado em inflação IPCA, mais 10,6% ao ano, o que é uma baita taxa ali. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda para fundos imobiliários. E se a gente olha para a cotação nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de quase 47% no fundo, e mesmo com o reinvestimento dos proventos, essa queda ainda fica em 39% no ano. Por mais que a gente olhe um histórico mais longo, como esse gráfico mostra, a linha de cima, azul escura do DEVA11, estava conseguindo bater CDI, FIX e até o IBOV, até essa queda recente que o fundo teve. Até porque, segundo o próprio relatório do fundo, tem quase 25% da carteira dele que está inadimplente junto dos CRIs. E o que acontece nesse momento é que o fundo imobiliário vai lá atrás de todos esses CRIs para conseguir reaver esse valor de aluguel e até fazer certas negociações, ou dar mais prazo para o pessoal, ou começar a reduzir esse aluguel, pelo menos momentaneamente. E aí se a gente para e pensa, por que é que tem tantos CRIs inadimplentes, tanto no fundo DEVA quanto em outros fundos imobiliários do mercado por aí? A principal razão disso é justamente a taxa Selic alta por muito tempo no Brasil. Nesse momento, o crédito para as empresas fica cada vez mais caro, ou seja, fica mais difícil delas pagarem o que devem. E é justamente por isso que o próprio DEVA11 colocou ali no relatório deles que nessas reduções da Selic que estão começando a partir de agora, o ambiente econômico começa a melhorar e a expectativa dessas inadimplências é de queda. Ou seja, a gente pode pensar que talvez o pior já passou, inclusive. Mas não é por isso que o fundo imobiliário está dentro da estratégia S-Rank nesse momento. É porque dentro do sistema de números, de dados, ele ainda satisfaz a estratégia. Com uma mediana de dividend yield mensal de 1,15% e um preço sobre valor patrimonial de 0,57, mostrando que todas essas quedas fizeram o fundo estar barato demais. E aí muita gente pode pensar, putz, Felipe, mas o DEVA11 é um fundo de muito risco no mercado. Você tá maluco? Esse fundo aí não tem mais jeito nenhum. Como pensou o Marcos, que é um inscrito aqui que comentou em um outro fundo imobiliário de um outro vídeo meu, que era o HCTR. Ele surpreso porque a gente estava falando ali de um desses fundos que estão passando por inadimplência no mercado. E por isso que a gente tem que deixar sempre isso muito claro. O DEVA11 não está nesse vídeo aqui por uma opinião pessoal minha, porque eu gosto a mais do fundo ou desgosto, não tenho nada de relação com ele. Ele está aqui, na verdade, porque ele satisfaz os critérios matemáticos de uma estratégia. Estratégia essa, inclusive, que se respeitada, teve um resultado histórico, como eu já mostrei aqui, batendo o IFIX e o Ibovespa. Então existem resultados comprovados com o tempo. E é importante lembrar também que estratégias que buscam comprar ativos mais baratos, descontados no mercado, naturalmente vão comprar ativos que são impopulares muitas vezes. E sim, esses ativos acabam carregando um pouco mais de risco, é importante saber disso. Mas nenhum investidor vai se machucar quando ele aplica a estratégia de forma certeira. Lembra que uma estratégia como essa tem pelo menos 15 fundos imobiliários dentro da tua carteira. Ou seja, se um deles cai mais forte no ano, tu vai acabar sendo compensado por outros fundos que subiram, pagaram melhores dividendos e até sendo pulverizado dentro daqueles 15 fundos imobiliários ali. E mais do que isso, um bom investidor, ele não tem só fundos imobiliários na carteira. Se a gente olha para uma alocação balanceada, como essa que está na tua tela, a gente vê que entre fundos imobiliários, ações internacionais, ações Brasil e outras classes de renda fixa, somente 15% da carteira do investidor vai estar em fundos imobiliários. E se ele ainda coloca 15 diferentes fundos ali dentro, é 1% do patrimônio total em cada um dos fundos. Então,
pensa, mesmo que o fundo caia muito, vai ser um impacto muito pequeno na carteira do investidor. É exatamente esse nível de clareza e de confiança em estratégias muito seguras que todos os planejadores financeiros que acompanham os nossos clientes aqui do serviço de Wealth do Clube do Valor prestam para ele. É você sentar, ter o seu aporte ali, pensar na tua carteira de investimentos e saber exatamente o que você tem que fazer. Por isso, se você tem mais de 300 mil reais e quer ter uma análise da tua própria carteira de investimentos para saber se ela faz sentido do jeito que está, ou se tem algum nível que a gente possa melhorar com alguma estratégia positiva, para quem assistir esse vídeo aqui vai ter acesso a uma análise de carteira gratuita com um dos nossos planejadores financeiros e especialistas em investimentos. Se você quiser ter acesso, clica no segundo link aqui na descrição do vídeo, preencha o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Dito tudo isso, fica muito mais confortável falar do último fundo imobiliário, que é mais um fundo de papel focado em CRI. Esse fundo tem empreendimentos imobiliários espalhados tanto pelo Nordeste, quanto pelo Sudeste, quanto pelo Sul. E o indexador mais forte do fundo também é a inflação IPCA, em quase 75% dele. Outros 19% ali são alocados em CDI. A taxa desse fundo aqui é basicamente IPCA mais 8 e IGPM mais 9. Nos últimos 12 meses, a cota desse fundo caiu mais de 9% e com reinvestimento dos proventos, a queda vira uma alta de 3,6%. E olhando para a distribuição de proventos, a gente vê uma média de 0,8% ali no período mais curto. Mas por que é que esse fundo está dentro da estratégia e ele pode ser um dos que vão se valorizar muito no futuro? Porque ele está com uma mediana de dividend yield de 1,08% ao mês e um preço sobre valor patrimonial de 0,92. Estou te falando aqui do REC Recebíveis Imobiliários, o REC R11. Dito isso, agora você já tem muito mais noção de como é que você vai ganhar mais dinheiro com fundos imobiliários agora, no ciclo de queda da Selic. E aí eu já te pergunto, algum desses fundos que a gente falou aqui está na tua carteira? Se não, qual é o que tu está mais confiante para se valorizar mais nos próximos meses? Me diz nos comentários. E se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal aqui embaixo e clica no próximo vídeo aqui do canal, que eu tenho certeza que vai te agregar muito também. Tamo junto, te espero no próximo.